das feiras. Bom. Boa noite. Vamos fazer, então, hoje um resumo da aula 12 e também um resumo da aula 13, voltando um pouco à ideia inicial do que a gente estava falando sobre variável aleatória discreta, e depois a gente vai fazer alguns exercícios nessa nossa aula de hoje. Lembrando, estávamos trabalhando sobre variável aleatória discreta, né? Variável aleatória discreta, em que nós tínhamos algumas funções definidas como função de distribuição e função de probabilidade, função de distribuição acumulada, como eu posso ver aqui na lista de exercícios, que vou usar como parâmetro, é a nossa lista 4. Está aqui um desenho da distribuição de probabilidade. Então, eu teria aqui x, que é a minha variável aleatória, os valores que a variável pode assumir, e aqui embaixo suas respectivas probabilidades. Né? Dependendo de cada situação, que era sempre alguma espécie de experimento aleatório, e eu teria associação do meu espaço amostral com os elementos que a variável pode assumir, e a variável estaria associada a algum tipo de evento. E essas probabilidades aqui, a soma dela tem que ser igual a 1. É a principal propriedade dessas probabilidades. Então, com isso, eu tenho a função de probabilidade, onde eu encontrava todas essas probabilidades, teria os valores que a minha variável pode assumir, e também teria a minha distribuição acumulada, onde eu iria acumulando os valores que x pode assumir, suas respectivas probabilidades. E isso a gente zerou a aula 11, e ficamos aí prontos para fazer a aula 12. A aula 12 trata de esperança e variância. A esperança, de um modo resumindo, é a média de uma variável aleatória. Então, o que a gente pensa da média é sempre aquela coisa que a gente viu em variável, em estatística descritiva. Soma os valores, divide por n. A ideia inicial para o cálculo da esperança é a mesma. Você tentar fazer uma soma e dividir por n. Mas, neste caso aqui, nós temos uma média que é considerada uma média ponderada. Ou seja, para cada valor da variável, você tem um determinado peso. É o que a gente vê na distribuição de frequência. Então, a gente pode verificar aqui que a frequência, ela vai assumir a frequência relativa, por exemplo, que nós vimos, né, ela assume a ideia do valor da frequência absoluta, né, do valor que x pode assumir, dividido pelo total. Então, você pode resumir a sua média como se fosse somatório de P vezes XI. Então, para a nossa definição de esperança, ela vai ser um somatório de todos os valores que a variável pode assumir vezes sua respectiva probabilidade. Vamos pegar esse exemplo aqui. Tá aqui uma variável, número de produtos, tá? E embaixo tem probabilidade de venda. Então, a variável aleatória P, nesse caso, verifica quantos produtos você pode vender. Neste caso aqui, uma venda que pode sair de 0 a 6 produtos. E aqui a respectiva probabilidade. Por exemplo, a probabilidade de essa loja vender em um dia 3 desses produtos é 0,1. A probabilidade dela vender 6 é 0,05. A probabilidade dela não vender nenhum produto, que é 0, também é 0,1. Então, eu tenho essas probabilidades aqui. Aí eu pediria qual seria a esperança dessa variável aleatória. Ou, como a esperança é uma média, eu poderia perguntar qual o número médio de produtos vendidos, que é a mesma coisa de calcular a esperança. Então, calcular uma média em um determinado contexto é você ler o contexto e perguntar qual é o custo médio. Então, como estamos tratando de vendas de produtos, então a ideia que seria perguntar, certo? Qual o número médio de produtos vendidos em um dia nessa loja? Né? Número médio ou número esperado de vendas. Né? A ideia de usar uma linguagem é que a definição permite, certo? Todo esse tipo de uso.
Então, vamos lá. Pela definição, a esperança de x, eu vou tentar usar aqui o equation, né? E ao mesmo tempo estarei resolvendo esse problema aqui. Seria cada valor vezes respectiva probabilidade. Então, seria 0 vezes 0,1 mais 1 vezes 0,4 mais 2 vezes 0,2 mais 3 vezes 0,1 e assim sucessivamente, tá? Eu só vou deixar aqui até eu vou pegar o último 6 vezes 0,05. É claro que a gente vai fazer todas as contas. Por exemplo, 0 vezes 0,1 é 0. 1 vezes 0,4, 0,4. 2 vezes 0,2, 4 também. Aí 3 vezes 0,1, 0,3. Mais 4 vezes 0,1, 4. Mais 5 vezes 0,05, quanto é que dá? 0,25. 6 vezes 0,05, 0,30. Certo isso? Indo. 25. 6, 0,3, 0,30. Eu fiz a soma dos produtos dos valores que a variável pode assumir pela sua respectiva probabilidade. Então, basta fazer essa soma agora. 0,4, 0,4, 0,4, 1,2. 0,3, 1,5. 0,25, não sei. 1,5. Vai dar 2,05. Final das contas. Certo? Espero que eu tenha feito a conta de forma correta. Assuma que a conta está certa, a esperança de x é 2,05. O que quer dizer isso no contexto do problema? No contexto do problema, isso quer dizer que o número médio de produtos vendidos em um dia nessa loja é de aproximadamente 2. Né? Você coloca 2,05, que é o número encontrado, porque a média é um valor de referência. Né? Não necessariamente tem que ser o valor exato que consta nos seus dados. Então, o valor de referência 2,05, eu acho que a conta está certa se tivesse sido feita aqui. Está aqui. 2,05. Ok? Então, essa é a noção de média, de esperança, o cálculo da esperança de uma variável aleatória. Discreta, sempre vai ser isso aqui. Eu também posso calcular a variância. Como que eu faço para calcular a variância? Então, tem a fórmula correta da esperança, da variância em função da esperança, mas, no final das contas, a gente vai acabar usando o formato resumido. Qual é o formato resumido do cálculo da variância? A variância é a esperança x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Essa é aquela forma reduzida, se você lembrar lá da estatística descritiva, a gente fez uma forma reduzida da variância também, onde a gente fazia algumas álgebras e chegava a um resultado. A ideia aqui é a mesma. Tá? Eu quero pegar o mesmo problema para calcular também a variância. Por isso que eu não estou querendo sair daqui do exemplo 12.1. Eu também quero calcular a variância e o desvio padrão do número de produtos vendidos. Tá? Depois eu desço aqui os slides mostrando o desenvolvimento até chegar naquela fórmula assim, da variância. Mas a ideia aqui, agora, para calcular a variância, eu tenho o seguinte. Essa variável aqui é a variável P.
tá? Número de produtos a serem vendidos, que é de 1 a 6. Para calcular a variância, está aqui a formulazinha, eu preciso calcular a esperança de x, que está aqui, né? E depois elevar esse resultado ao quadrado, ou seja, eu vou pegar o 2,05 e vou colocar aqui ao quadrado. Tá? Eu já posso fazer aqui, já posso deixar aqui, né, meio encaminhado esse resultado aqui. Tá? Vai ser isso aqui. Meio encaminhado. Essa aqui eu já sei. Eu só preciso elevar ao quadrado. Mas e essa esperança daqui? A esperança de x quadrado? Quem é a esperança de x quadrado? Então, eu preciso calcular essa esperança. Ora, calcular a esperança de x quadrado, a gente viu também na aula passada que tinha função de variável aleatória. E eu usei o exemplo da função x ao quadrado. O que é que acontece? Em vez de eu trabalhar com x, ou seja, esses valores aqui, da minha variável, de 1 a 6, de 0 a 6, eu uso eles ao quadrado. Então, eu estarei calculando a esperança de x ao quadrado. Vou pegar a distribuição de x ao quadrado. Então, 0, 0 ao quadrado, 1, 1 ao quadrado, 2, 2 ao quadrado, e assim sucessivamente. Então, aquela continha que eu estava calculando a esperança de x, eu posso, inclusive, copiá-la para calcular a esperança de x quadrado, até aqui, ó. Essa nova continha aqui, ela vai vir com quadrado, ou seja, quem é 0? 0 é 0 porque 0 ao quadrado é 0. Quem é 1? 1 é 1 também porque 1 ao quadrado é 1. Mas quem é 2? Aqui, em vez de 2, eu trabalho com 4, porque eu estou trabalhando com a variável x quadrado. Então, quando x é 2, x quadrado é 4. Em seguida, quando x igual a 3, eu vou trabalhar com 9. X igual a 4, 16. X igual a 5, 25. E, por fim, x igual a 6, eu vou trabalhar com 36. Então, esses são os valores que eu vou usar. Aqui eu continuo com 0, porque continuo com 0 vezes 0,1. Aqui eu continuo com 0,4, porque eu continuo com 1 vezes 0,4. Agora, eu tenho 4 vezes 0,2. Isso vai dar 0,8. Em vez de 3 vezes 0,1, eu terei 9 vezes 0,1. Então, isso vai dar 0,9. Em vez de 4 vezes 0,1, eu terei 16 vezes 0,1. E isso vai dar 1,6. Em vez de 5 vezes 0,25, eu terei 25 vezes 0,05. Agora, eu não sei fazer essa conta. Eu vou lá para a calculadora. 1,25. Por fim, 36 vezes 0,05 é outra conta que eu não sei fazer. Isso vai dar 1,8. Então, a minha esperança de x quadrado vai ser a soma desses valores aqui. E vai dar, eu não sei. Vamos ver no que vai dar. Já tem 1,25, já tem 1,8, agora tem 1,6 aqui. 0,9, 0,8 e 0,8. Somando todo mundo, 6,75. Então, eu também tenho agora, já encontrei o resultado de esperança x quadrado, 6,75. E eu tenho aqui, na fórmula da variância, eu vou substituir esse valor que eu acabei de calcular do x quadrado, esperança de x quadrado, que é 6,25, menos, quem é 2,05 ao quadrado? Vamos ver aqui. 4,2025. Isso aqui é igual a 4,2025. Posso arredondar com 2 casas decimais, enfim. A variância, então, vai ser a diferença desse para esse. Ou seja, esses dois aí, né? 6,75.
55 menos esse valor aqui. 2,5, vou arredondar para 55. Tá? Mas a variância não é o valor utilizado como padrão. O desvio utilizado como padrão. A gente viu, o próprio nome diz, né? Desvio como desvio padrão, que é o sigma. E a variância, tem duas coisas que eu esqueci de colocar aqui, mas vocês vão ver depois, tá? Que a notação da esperança de x, além de ser esperança de x, também pode ser a letra grega mi, tanto para a média como para a esperança. E para a variância, né, vocês já estão acostumados, que eu já utilizei alguma vez, é o sigma ao quadrado, tá? Além do var de x, ou v de x. E, consequentemente, o desvio padrão que é a raiz quadrada da variância, é o sigma, que é a raiz quadrada, no caso, 2,55. Eu não sei calcular, mas eu tenho que calcular para mim. 59, ou 1,6, arredondando aí, da terceira casa decimal, que é maior ou igual a 5. Então, encontrei meu desvio padrão 1,6. Logo, foi, calculei a variância e o meu desvio padrão. Observação, variância nunca pode ser negativa. Se ela nunca pode ser negativa, então a esperança de x quadrado é sempre maior ou igual à esperança ao quadrado de x. Tá? Então, sempre verifiquem suas contas, porque se por acaso você calcular a esperança de x quadrado for menor do que a esperança ao quadrado de x, alguma coisa está errada. E mais, é natural que a variância seja positiva, porque para calcular o desvio padrão, você precisa calcular a raiz quadrada da variância. E a raiz quadrada você não calcula para valores negativos, não nos números reais. Né? E mais, por definição da variância, agora sim eu vou chegar nela. Tá? Esperança de função, tal, já foi, que a gente já viu. Né? Depois eu falo rapidinho sobre as propriedades. Está aqui a minha variância. Tá? Tá aqui a definição. A variância é uma esperança de alguma coisa ao quadrado. Então, se é alguma coisa ao quadrado, então ela tem que ser positiva. Como eu falei, é a mesma definição utilizada na variância lá em estatística descritiva, mas vocês podem ver lá, e aqui também, como tem o desenvolvimento para chegar a essa segunda fórmula daqui, 12,8, que é a fórmula que eu utilizei, certo? Tá, então tem umas propriedades da esperança da variância, não é? Apenas para deixar configurado aqui, que são as seguintes. A esperança é uma função linear, tá? E se eu calculo a esperança de uma constante, o resultado é a própria constante. Tem como verificar isso, mas uma forma interessante de ver é que a constante é um número. É como se eu estivesse calculando a média de um número. E a média de um número é ele mesmo. É a soma dele dividido por 1. Aí tem a linearidade da esperança. Sempre que eu estiver calculando a esperança de uma constante vezes x, é o mesmo que estiver multiplicando a constante pela esperança de x. Agora, a variância tem outras propriedades, porque a variância, por definição, ela é alguma coisa ao quadrado. Ela é uma função ao quadrado. É esperança de x menos esperança de x ao quadrado. Fórmula da variância. Então, olha aqui, ó, maior ou igual a zero. E se eu estiver calculando a variância de uma constante, existe uma forma de verificar utilizando aquela fórmula assim da variância, mas você pode ver que a variância verifica a variabilidade de um conjunto de dados. Se você não tem um conjunto de dados, tem só um valor, como é que eu vou variar um valor? O valor não varia. A variância é zero. Ele não tem variabilidade. Tá? Então, à medida que você não calcula para um único valor. Então, a variância é igual a zero, ou você verificando a questão da variabilidade quando você pega essa formulazinha daqui e tenta desenvolver
substituindo x por uma constante, tá? E levando em consideração as propriedades da esperança. A variância não é linear, tá? E se você tem uma constante multiplicando a variável, tá? Essa constante sai da variável, mas sai ao quadrado, justamente porque, pela definição da variância de x, ela é a variável vezes a esperança de x ao quadrado. E, por fim, o desvio padrão, que é igual a raiz quadrada da variância. Bom, ok. Agora vamos ver um resumo do que está no material dos modelos. Tá? Aqui tem os exercícios, inclusive tem esse exercício aqui, está como exemplo, mas você vai abrir aqui a lista de exercícios e vai ver exatamente esse exercício aqui, que é o mesmo exemplo que está o mesmo exemplo que está aqui na apostila, podendo ou não haver alguma espécie de mudança. Tá? No caso aqui não pede a variância, nem a esperança, mas é parte do mesmo exemplo. Bom, então você já tem esse resolvido e tem outros que pode se resolver também. Então vamos tentar fazer alguma coisa dessa lista depois que a gente verificar, resumidamente, a aula 13. A aula 13 é o seguinte. Tendência. E por seguir essa tendência, nós vamos chamá-las de distribuições. E vamos dar um nome a essa distribuição, que foi justamente quem descobriu essa tendência, por exemplo. Então, essa tendência segue uma determinada lógica. E ela é uma tendência tão forte que você vai conseguir obter uma fórmula para calcular a esperança, uma fórmula para calcular a variância e uma fórmula para calcular todas as probabilidades desse tipo de variável. Então, a distribuição de probabilidade, ela tem essa característica. A aula 13, ela tem uma continuação, que é uma distribuição extra que foi colocada aqui depois que o material foi feito. Então, nós vamos trabalhar com essas distribuições aqui, mais precisamente com a distribuição Bernoulli e binomial. Tá? Vamos falar um pouco sobre essas duas, mas vamos justificar que a gente não vai usar. E, além da Bernoulli e da binomial, vamos trabalhar com a Poisson. Então, vamos lá. Do que trata cada uma dessa distribuição? Começando pela Bernoulli. Vamos falar primeiro da Bernoulli. Considere o seguinte, a distribuição uniforme ela vai ser mais tratada quando estiver trabalhando com a variável contínua. Tá? Por isso que a gente não vai tratar aqui. Então, vamos ver a distribuição Bernoulli. A Bernoulli é o seguinte. Considere um experimento em que você só tenha dois possíveis resultados. Vamos considerar o evento, né, que vai estar associado a essa variável aleatória, tá certo? Ele só vai poder ter dois resultados. E a gente vai dizer que esses dois resultados são sucesso e fracasso. Tá? Como assim sucesso e fracasso? Tá aqui, ó, a convenção. Tá? Sucesso e fracasso. Sucesso, quando o que você pede no seu evento acontece. Fracasso, quando você pede no evento não acontece. Ah, professor, não entendi. Então, vamos pegar um exemplo. Pega aí o lançamento de um dado. Um dado, você joga, tem 6 faces, né? Você sabe o espaço amostral, enfim. Agora, vamos pegar uma variável aleatória. Lembra que a variável aleatória, ela pega um evento e faz ligação com o conjunto dos números reais. Aí, vamos supor um evento dessa variável aleatória aí, que seria a sair a face de número 2, por exemplo. Qual é a probabilidade de sair a face número 2? Bom, a face número 2 é uma face em 6, então é 1/6. Aí, quando eu faço essa variável aleatória, x é o número de vezes que sai a face número 2 nesse lançamento. Então, eu terei sucesso se eu fizer o lançamento e sair a face número 2. Eu terei fracasso se eu fizer o lançamento e não sair a face número 2. Então, eu tenho aí a definição de sucesso e fracasso. Outro exemplo.
selecionar uma pessoa aleatoriamente em uma sala de aula, através de sorteio. Aí eu considero uma variável aleatória o número de pessoas do sexo feminino que vai ser sorteada. Eu terei sucesso se eu sortear uma pessoa do sexo feminino, fracasso se eu sortear uma pessoa do sexo masculino. E assim sucessivamente. O importante é que elas são complementares. Então, voltando, por exemplo, do dado, né? Se eu faço um único lançamento e eu defino o meu evento, a minha variável aleatória, como o número de vezes que vai cair a face número 2 nesse único lançamento, eu tenho as seguintes possibilidades. Ou cai a face número 2, ou não cai a face número 2. Ou seja, se cair a face número 2, significa que a face número 2 vai cair uma única vez, porque eu estou fazendo um único experimento. E se não cair a face número 2, significa que vai cair 0 vezes. Então, o número de valores que a variável aleatória x pode assumir é 0 ou 1. 0 ou 1. Se sair uma face diferente da face 2, x é igual a 0, porque saíram 0 vezes a face 2. Se cair a face 2, x é igual a 1. Isso quer dizer que na distribuição Bernoulli, só vai sair a variável aleatória que segue uma distribuição Bernoulli, ela só pode assumir dois valores, 0 ou 1. Então, voltando à definição da distribuição Bernoulli, uma variável aleatória x segue uma distribuição Bernoulli se ela representa um único experimento cujo resultado pode ser sucesso ou fracasso. Então, x é igual a 1, está aqui a telinha, quando ocorre sucesso. X é igual a 0 quando ocorre o fracasso. Não é? Porque x conta o número de vezes que acontece. Então, ou ocorre um sucesso ou não ocorre nenhum sucesso. Então, a minha distribuição vai ser x igual a 1, x igual a 0. Eu vou dizer que a probabilidade de sair de x ser igual a 1 é a probabilidade de ocorrer o sucesso. Eu vou chamar essa probabilidade de P. Lembra que eu falei que são complementares? Então, se sair fracasso, ou seja, x é igual a 0, então a probabilidade vai ser o complementar de P, que é 1 menos P. Então, a variável aleatória Bernoulli é uma variável que faz um único experimento que pode ter sucesso ou fracasso. Se o meu experimento for sortear uma pessoa, e eu disser que sucesso é sair uma pessoa do sexo feminino, então a probabilidade de sair pessoa do sexo feminino é P, e aí vai depender do número de pessoas do sexo feminino dentro do meu conjunto, e a probabilidade de sair do sexo feminino, masculino, é o complementar. No exemplo do dado, P de x igual a probabilidade de sucesso é P, e P é 1/6, porque o exemplo do dado é sair a face 2, e a face 2 é 1 de 6. Então, a probabilidade de sucesso é 1/6. E a probabilidade de fracasso? 5/6, porque eu tenho as outras 5 faces que não são igual a 2. Então, essa é a definição. Com isso, eu posso construir. Cadê a fórmula da. Ele pulou. Ele pulou a formulazinha. Tá? Mas eu não preciso muito de formulazinha, porque como a variável Bernoulli só assume dois valores, 0 e 1, então eu não preciso sair construindo uma formulazinha. Tá? Mas seria algo do tipo. Deixa eu tentar colocar aqui. Bernoulli. Distribuição Bernoulli. Existe uma notação para toda distribuição. É o seguinte. Ah, tá? Essa anotaçãozinha aqui, ó. Eu não centralizei.
esse tiozinho aqui significa tem uma distribuição, tá? E Bernoulli é com dois L's. Então eu digo que X tem distribuição Bernoulli P, onde P é justamente a probabilidade de sucesso no meu único experimento. Tá certo? Eu sei qual é a distribuição de probabilidades, tá? Mas eu preciso construir uma função de probabilidades, ou seja, P de X igual a X. Quem seria P de X elevado a X? Ora, se X é igual a zero, a gente já viu que é fracasso. E a gente vai ter 1 menos P. Então, isso aqui eu poderia resumir como X elevado a P, 1 menos X elevado a 1 menos P. Como assim? Simples, né? Quais são os valores que X pode assumir? Ah, X pode ser 0 ou 1. 0 quando é fracasso, 1 quando é sucesso. Então, fracasso, quando é que X é igual a 0? Quando X é igual a 0, é... Ah, não, perdão. É P elevado a X menos P elevado a 1 menos X. Agora sim. Quando X é igual a 0, eu terei P elevado a 0, né, que é igual a 1, multiplica menos P elevado a 1. Vai ser 1 menos 0. P elevado a 0 é 1, 1 menos P elevado a 1 menos 0 vai dar 1 menos P. Então, isso aqui vai dar 1 menos P. P de x igual a 0 igual a 1 menos P, que é exatamente o que tem aqui. Quando x é igual a 0, a probabilidade é 1 menos P. E quando x é igual a 1? Vamos lá. Quando x é igual a 1, eu terei x igual a 1 igual a P. Com isso, eu consegui construir uma função de probabilidade. E a minha função de probabilidade é capaz de calcular todas as probabilidades possíveis. Eu posso ter a distribuição Bernoulli. Eu também posso esperança e variância essa distribuição Bernoulli. Ora, o que eu quero fazer aqui. Quem é a esperança de x? Bom, eu sei que o cálculo da esperança de x é o produto de cada valor que a variável assumir pela sua probabilidade e soma isso tudo. 0 vezes 1 menos p vai dar 0, e 1 vezes p vai dar p. Então, quando eu fizer essa soma daqui, no final das contas, vai dar p. E qual é a variância? Bom, para calcular a variância, eu preciso calcular a esperança de x quadrado. A esperança de x quadrado, eu volto para aqui e imagino todo mundo aqui ao quadrado. Ah, mas 0 ao quadrado é 0. 1 ao quadrado é 1. Então, quem vai ser a esperança de x quadrado vai ser a mesma coisa de esperança de x, ou seja, p. Com isso, qual é a variância? Qual é a variância de x? Qual é a formulazinha da variância? Essa daqui, ó. Essa daqui é a formulazinha. Esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x. Todo meio décimo, 0,02.
0,3. Não vou aumentar mais ponto, não. Eu só estou esperando aumentar até 10. A variância vai ser 0, certo? Esperança de x quadrado. Esperança de x quadrado é P. Beleza. Mas esperança ao quadrado de x, quando esperança de x é P, vai ser P ao quadrado. Então, isso aqui é P menos P ao quadrado. E isso aqui, colocando um P em evidência, vai ficar P vezes 1 menos P, que é nada mais, nada menos que o produto da probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso. Então é isso. Eu tenho a esperança e a variância de x, que já foram colocados. Está aqui, a esperança é P, variância é P vezes 1 menos P. Na distribuição Bernoulli. Na distribuição binomial, eu vou ter a mesma coisa. Eu vou ter uma função de probabilidades, que calcula todas as probabilidades possíveis, e também vou ter a esperança e a variância. Mas eu preciso saber do que trata a distribuição binomial. A distribuição binomial nada mais é do que N ensaios Bernoulli feitos de forma independente. O que é isso? Vou voltar àqueles exemplos. Lembra o exemplo do sorteio? Então, eu fiz um único sorteio para saber se a pessoa que sorteada era do sexo feminino. Como eu fiz um único sorteio, eu estava fazendo uma Bernoulli. Agora, se eu quiser fazer uma binomial, eu fazer esse sorteio repetidas vezes, de forma independente. E aí a gente volta a fazer a variável independente, que é aqueles experimentos feitos com reposição. Ou seja, se eu estou fazendo sorteio, a pessoa que participou do primeiro sorteio, ela volta para, para o conjunto e o sorteio é feito novamente. Se eu jogo o dado, saiu a face 6. Se eu jogo ele novamente, pode sair novamente a face 6. Porque eu estou fazendo sorteio de forma independente. Então, tudo com o qual o experimento não interfere no próximo é feito de forma independente. Né? São as coisas feitas com reposição. Então, lançamento de moeda, jogar dado, sorteio com reposição, sorteio da Mega Sena, são todos experimentos feitos com reposição de forma independente. Então, fazer um experimento binomial é repetir várias vezes um experimento Bernoulli. Então, eu posso dizer que a distribuição binomial representa N ensaios independentes de Bernoulli. Independentes de Bernoulli. Ou seja, são ensaios feitos com reposição. Então, quem seria, esse N aqui N é minúsculo, não sei porque ficou maiúsculo, mas enfim. Quem seriam esses N ensaios independentes de Bernoulli? É a repetição dos experimentos que foram feitos. Aqui, na distribuição binomial, eu terei o seguinte. Vamos fazer primeiro uma anotação. Aqui eu tenho sempre tem um papo, uma conversinha aqui, né? Mas, enfim, eu gosto de chegar na fórmula. Está chegando. Está demorando um pouco. Chegou. Então, eu tenho o seguinte. NP. Só para lembrar, esses dois parâmetros são os elementos que você tem para encontrar tudo que você quer. De fato, quando você vem aqui na função de probabilidade, se você conhece o valor de P,
tá vendo? Que uma probabilidade é P e a outra é 1 menos P, você consegue saber todos os valores possíveis de probabilidade. Calcular a esperança e variância também, porque todos eles são feitos em função de P. Então, todo mundo depende desse parâmetro. Da mesma forma que na binomial, todo mundo vai depender desses dois parâmetros. Agora, além de depender de P, você também depende do N. Ah, mas quem é N? N é o número de ensaios dependentes do Bernoulli. E o P você já sabe, o P é exatamente a probabilidade de sucesso do ensaio Bernoulli. Então, se eu pergunto, pega o exemplo do dado. Se eu jogar esse dado 10 vezes, né, eu estou fazendo um ensaio binomial? Sim, porque cada lançamento que eu faço do meu dado, ele não depende do anterior. Eu não tenho interferência no próximo. E cada um deles é um Bernoulli. Então, eu tenho n igual a 10, então eu já tenho o valor de n. E eu sei qual é a minha probabilidade de sucesso, porque eu sei quem é P no Bernoulli, já que eu tenho uma face contra 6. Né? Então, eu tenho um sexto. O P igual a um sexto e o N. Então, com esses valores, eu posso calcular tudo. Só preciso saber quem é a minha função de probabilidade e quem é a fórmula da esperança da variância. Então, vamos lá. Naquele exemplo, vamos supor que eu tenha feito 10 lançamentos de dados. Então, eu tenho n igual a 10, p igual a um sexto, porque p, essa aí é face 2, né? O número de vezes que sai é face 2. E agora eu estou interessado em saber o seguinte: como eu calculo todas as probabilidades, né? De cada valor que x pode assumir, porque x vai ter que assumir valores de 0 a 10, porque eu estou fazendo 10 lançamentos. Então, eu posso ter 0 lançamento, pode ser que saia 0 vezes a face 2, pode ser que saia 1, 2 ou até 10 vezes, ou seja, nos 10 lançamentos saia a face 2. Então, eu preciso saber qual é a probabilidade de cada uma dessas coisas acontecerem. Então, eu preciso da minha função de probabilidade. Para a distribuição binomial, ela vai ter uma ideia parecida com a ideia utilizada no cálculo para a minha Bernoulli. Tá certo? Aí, o que é que acontece? Como eu estou fazendo N ensaios, então eu dependo de N. Só que, eu vou depois tentar colocar um exemplo para vocês, tá? Eu dependo, deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui. Eu dependo de combinações de coisas que acontecem, tá certo? Então, eu dependo dessa combinação aqui, ó, combinação de nx a x, t elevado a x, elevado agora a n menos x, porque agora eu tenho n ensaios para complementar. Então, a minha função de probabilidade para binomial, ela vai ser dada por essa forma, de ter também essas combinações. O cálculo da esperança da variância é fácil, porque como eu tenho n ensaios independentes, tá certo? Então, basta que a esperança seja n vezes a média que foi obtida, ou seja, np, e aqui na variância também vai ter um n. Como são independentes, eu tenho uma soma de variâncias. Né? Da mesma forma que a independência tem uma soma de médias. Então, na distribuição binomial, a esperança, variável aleatória x, é np, e a variância é igual a n, que multiplica p, que multiplica 1 menos p. Certo? Novamente, eu só dependo dos parâmetros n e p em todas essas fórmulas daqui. E com essas fórmulas, eu posso calcular o que eu quiser, posso encontrar o que eu quiser. Então, basta que para isso eu esteja interessado em saber exatamente quem são esses elementos aqui. Bom, então vamos lá. A gente já sabe calcular a esperança, a gente já tem a distribuição Bernoulli e tem a distribuição binomial. Tá? Vamos deixar para tratar da distribuição de Poisson em outro momento.
Vamos lá para a lista de exercícios. E vamos pensar em um exercício que a gente possa calcular aqueles elementos solicitados. Esse aqui é interessante, mas tem resolução lá, tal. Vamos ver aqui. Porque com a resposta aqui, às vezes eu acho que a gente fica meio viciado, né? Fica querendo olhar a resposta. Bom, vamos pensar em calcular a esperança, né? Então tá. Deixa eu ver se tem um exercício pedindo esperança. Acho que só um em cima. Aqui, a moeda mostra a face cara, o quádruplo de vezes que mostra a face coroa, quando ela é lançada. A moeda é lançada 4 vezes, seja X o número de caras que aparece. Primeiro, né, vamos pensar o seguinte. A moeda, né, ela é viciada. Então, eu preciso saber qual é a probabilidade de sair a face cara e qual é a probabilidade de sair coroa. Certo? Estou aqui na questão 2. Certo? Questão 2. Moeda viciada aqui. Se ela mostra a face cara o quádruplo de vezes que mostra a face coroa, quando ela é lançada, e ela é lançada 4 vezes, então eu estou pedindo para calcular essas coisas daqui. Primeiramente, vamos construir a distribuição de probabilidade. Tá? É, quais são os valores que x pode assumir? É a primeira pergunta que eu faço quando eu quero construir uma distribuição. Se ela é lançada 4 vezes, né, então a face cara, que é a variável, tá? Ela pode ser igual a zero, se eu jogar as 4 faces e não cair cara. Pode ser 1, 2, 3 ou 4. Né? Então, x, os valores que x pode assumir são de 0 a 4. Beleza. Então vamos lá colocando esses valores. 0, esse aqui. X pode ser 0, x pode ser 1, x pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. A segunda pergunta é: qual é a probabilidade de x assumir cada um desses valores? Quero saber qual é a probabilidade de x ser igual a 0, qual é a probabilidade de x ser igual a 1, p de x igual a 2, p de x igual a 3, e p de x igual a 4. Ora, se ele mostra a face cara 4 vezes, então eu tenho aí um elemento que diz que essa moeda não é uma moeda honesta. Se ela fosse honesta, eu só tenho cara e coroa, seria meio para cada um. Né? Qual é a chance de sair cara? 0,5. Qual é a chance de sair coroa? 0,5. Né? E aí, quando eu dissesse, quem é P de x igual a 0? Eu jogar as 4 moedas e as 4 faces saírem coroa. E aí eu pegava coroa, 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 coroa elevado à quarta. Não é isso? Né? Coroa, 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 a multiplicação de coroa 4 vezes, que seria 0,5 4 vezes, seria 0,5 elevado à quarta. Pá, ok, 1,16 avos. Né? Um meio elevado a 4. Mas, não é isso que acontece. Qual é a probabilidade de sair cara? Qual é a probabilidade de sair coroa? Então, eu venho aqui, certo?
Vou fazer outra análise, que eu preciso saber quem é essa probabilidade. É que C seja cara. Qual é a probabilidade de sair cara? E vejo que, não é esse texto, é esse aqui, mostra a face cara o quádruplo de vezes que mostra a face coroa. Ou seja, P de C é igual a 4 vezes P de K, coroa. E eu sei que a soma dessas probabilidades é igual a 1, porque elas são complementares, ou é cara ou é coroa. Né? Então eu sei que se P de K mais P de C é igual a 1, tá? O raciocínio é parecido com aquele exercício lá dos pastores, que é o que eu estou perguntando sobre a cabra malhada. Então a ideia é parecida. Se eu substituir P de C nessa expressão aqui de baixo, então eu fico com 4P de K. É o P de C, está substituído do lado de cima. Aqui eu tenho com 5P de K igual a 1. Isso implica dizer que vai te dizer que 5P de K igual a 1, de K igual a 1 quinto. Consequentemente, P de C igual a 4 quintos. Né? Faz todo sentido, porque se C é o quádruplo de vezes de K, nada mais justo que a probabilidade de C seja 4 vezes a probabilidade de K. Então tá aqui, P de K e P de C. Cara, é sucesso. Coroa é fracasso. Estou dando uma dica para vocês sobre o que vai acontecer aqui daqui a pouco. Mas o que seria P de X igual a zero? Seria o lançar a moeda, sair coroa 4 vezes. Coroa, 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 coroa. Não sair cara nenhuma das 4 vezes, das 4 moedas. Então, eu teria a probabilidade de coroa elevado à quarta, que seria 1/5 elevado à quarta. 0,2, 0,2 elevado à quarta é 0,16. Tá? Eu posso deixar isso como 0,16 ou 1 sobre 5 elevado à quarta. 0,16, tá certo isso? 1/5 é 0,2. Tá certo isso também? 1/5 é 0,2. Né? Ah, tá, 0,016. Agora faz mais sentido na minha vida. E P de x igual a 1? P de x igual a 1 é sair uma cara e 3 coroas. Só que essa cara, ela pode estar no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto lançamento. Eu tenho 4 possibilidades. 4 possibilidades de acontecerem uma cara e 3 coroas. E a cara, a gente já viu que a cara, a probabilidade da cara é 4 quintos. Né? Eu estou fazendo isso aqui elevado a 1. É isso, saiu uma vez. E eu tenho a coroa, que é 1/5. Isso eu estou fazendo elevado a. Né? Uma cara e 3 coroas. Isso acontece de 4 formas diferentes. Aqui, P de x igual a 2. Então eu tenho 2 caras e 2 coroas. Mas essas 2 caras e 2 coroas, elas podem acontecer de quantas formas diferentes? É uma combinação que eu tenho entre as 4 moedas, em que eu tenho que cara pode aparecer 2 vezes. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é a combinação de 4, 2 a 2. 4, combinação de 4, 2 a 2. Né? Essa combinação de 4, 2 a 2 eu posso calcular aqui, tá? Só para vocês verem.
vai dar 6, combinação de 4, 2 a 2, certo? Isso aqui vai multiplicar a probabilidade de sair cara, que é 4 quintos, como vão ser 2 vezes elevado a 2, vezes coroa, que é 1 quinto, também elevado a 2, 2 caras, 2 coroas. X igual a 3, agora eu tenho o inverso, eu tenho 3 caras e uma coroa. Mas essa coroa ela pode ser a primeira, a segunda, a terceira ou quarta. Então eu tenho 4 possibilidades. Eu terei 4 quintos. E isso aqui é cara. Eu estou levando a 3, porque são 3 caras, né? Px igual a 3. E uma coroa. Eu jogo as 4 moedas, 3 são caras e uma delas é coroa. Então é isso aqui. E px igual a 4, as 4 caras são. As 4 moedas caem com a face cara. Então, cara, pronto. Quinto, elevado a 4. Então, eu esqueci de fazer essas contas aqui, né? Não tenho disposição a fazer essas contas, não. Mas deixa eu ver se o gabarito já traz essas contas feitas. Traz. Não traz. Já traz o resultado. Mas vamos lá. Quem é essa conta daqui? 4 quintos é 0,8. Tá? Então, isso aqui é 4 vezes 4 vezes 0,8 vezes ao cubo, é 0,2 ao cubo. Tá? Vou colocar aqui 0,2 ao cubo. Dá 0,0256. Aqui, 6 vezes, vamos lá, fazer a conta, 6 vezes 4 quintos, que é 0,8 ao quadrado. Isso vai dar, não sei. Eu até sei, mas eu vou deixar aqui, ao quadrado. Vezes 0,2 ao quadrado também. 0,1536. Esse aqui é 0,1536. A que agora? Vezes 0,8 ao cubo. 0,8 ao cubo vezes 0,2. 0,4096. E por último, 0,8 elevado a 4. É 0,4096. O importante é que é, importante é que é o seguinte, a soma tem que dar 1, tá? Só faltou o 0,016, vou colocar aqui, 0, porque são 2 zeros, e a soma igual a 1, ok, tá? Na dúvida. Oh, ok. Cancela, que deu de errado. É igual a 1. Pronto. Enfim, a soma é 1. Então eu tenho a minha distribuição. A minha distribuição é os valores de x 0, 1, 2, 3, 4 e as probabilidades 0, 0, 16 é essa. Eu estou interessado em calcular a esperança de x. Então, para o cálculo da esperança de x, eu terei que, primeiramente, não quero fazer assim.
A esperança de x vai ser 0 vezes esse, mais 1 vezes esse, que vai dar esse, tá? Mais 2 vezes esse daqui, que eu vou ter que fazer isso aqui agora, tá? 0, 1, 2, 3, 4. E esse aqui vai ser igual a esse vezes esse. Aí eu faço todo mundo. E aqui eu pego a soma de todo mundo. Então, aqui, automatizando o processo, tá? Eu peguei os valores que a variável x assume, suas respectivas probabilidades na distribuição, fiz o produto e somei. O cálculo da esperança vai dar 3,2. Então, esse aqui já foi calculado, 3,2. Tá? Que é o que está lá no gabaritinho aqui, 3,2. O cálculo da variância, você sabe que você precisa calcular a esperança x quadrado, pega todo mundo aqui ao quadrado, enfim. Mas eu não quero fazer isso, não. Eu quero simplificar essa vida. Está muito complexa. Já mostrei aqui como calcular a esperança, legal. Como monta a distribuição, legal. Mas eu verifiquei o seguinte, quando eu li o enunciado, tá, que eu estou uma moeda viciada, mas que eu vou lançar ela 4 vezes, e eu tenho uma variável x, que é o número de caras que aparece, estou pensando aqui numa variável aleatória, uma determinada distribuição de probabilidade. E que distribuição é essa? O lançamento de uma moeda, uma vez, é Bernoulli, a gente já viu. Né? Se sair cara, sucesso. Se cair coroa, fracasso. Eu estou lançando essa moeda 4 vezes. Então, nesses 4 lançamentos, não há interferência do lançamento anterior ou do próximo. Então, são lançamentos independentes. Por ser independente, eu estou fazendo a repetição do Bernoulli 4 vezes independente. Binomial. Se é binomial, eu não preciso ficar precisando fazer muita conta, não. Eu já tenho a informação do que é a binomial. A binomial, eu tenho esses dois parâmetros NP. Se eu tiver os dois parâmetros, perfeito. Então, o que é que eu lançamentos, que é 4. Quem é P? Probabilidade de sucesso. Sucesso é sair cara. P de C está aqui. 4 quintos. Ou 0,2. Né? Então, já tenho N e já tenho P. E pela fórmula da esperança da binomial, que é N vezes P, é fácil saber que a esperança de x, calculada, tá certo? Um binomial vai ser 4 vezes, quem é P? 4 quintos. E é igual a 0,8. Então, isso aqui é 4 vezes 0,8. A gente sabe que 4 vezes 0,8 igual a 3,2 está resolvido, tá certo? Da mesma forma que a gente precisou construir a distribuição, a gente bastou pensar na binomial e encontrar o mesmo resultado. Então, resolvido. Com isso, também calcula a variância, que é o segundo item solicitado. A variância. Eu precisaria calcular a esperança x quadrado e tal. Não. Vou lá na binomial, que eu já sei que eu estou com a binomial, é NP, que multiplica 1 menos P. Só que NP é a esperança, já calculei. Então, é a esperança vezes 1 menos P. E quem é o menos P? Complementar de P. P é 4 quintos. 1 menos P é 1 quinto, que é 0,2. Então, eu já posso também calcular a variância aqui tranquilamente. Igual 3,2 vezes 1 menos P. Se P é 4 quintos, 1 menos P é 1 quinto e 1 quinto é 0,2. Então, 3,2 vezes 0,2
0,64. E é exatamente o resultado que nós temos aqui. Que poderia ser calculado tranquilamente pelo outro formato da variância. Essa probabilidade aqui, x maior ou igual a 2, você pode calcular de duas formas. P de x maior ou igual a 2, como eu tenho uma distribuição, é só somar as probabilidades quando x é maior ou igual a 2, ou seja, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. Né? Só somar essas probabilidades aqui. Quem é P de x igual a 2? 0,1536. Quem é P de x igual a 3? 0,4096. Quem é P de x igual a 4? A mesma coisa, 4096. Quem é P de x maior ou igual a 2? É essa soma dessas probabilidades aqui. E aqui embaixo eu tenho 0,9728. 0,9728. Está aqui 0,9728. Tem outra forma de calcular? Sim, tenho. Neste caso, conhecendo a binomial, parece que vai ser um pouco mais complexo eu calcular essa probabilidade. Por quê? Olha a formulazinha, eu vou pegar ela, vou colocar aqui. Eu estou interessado P de x maior ou igual a 2. E a gente já sabe que P de x maior ou igual a 2 é igual a P de x igual a 2, mais P de x igual a 3, mais P de x igual a 4. Inclusive, já fizemos exercício com isso no vídeo passado. Agora vem o caso. Quem é P de x igual a 2? É a probabilidade de x igual a 2. E substitui x por 2 aqui. E n igual a 4, que é o que nós temos. E P igual a 0,8, né? E 1 menos P igual a 0,2. Ou seja, isso aqui vai ser somente o P de 2, tá? N igual a 4, x igual a 2, P igual a 0,2, né? Que é o 0,8, x igual a 2, 1 menos P, eu já sei que vai dar 0,2, vou dar fracasso, 0,2. E N? N é 4, opa, apenas N aqui, 4, e x igual a 2. Ou seja, qual é a combinação de 4, 2 a 2? A gente já fez essa conta. É igual a 6. Quem é 0,8 elevado a 2? 4. Quem é 0,2 elevado a 4 menos 2, 2. Quem é 0,2 elevado a 2? 0,2 elevado ao quadrado. 0,04. A propósito, 0,8 ao quadrado, só para confirmar, então, é só fazer essa continha. 6 vezes 0,04 vezes 0,04. Vamos fazer. 6 vezes 0,64 vezes 0,04. Isso vai dar 0,1536. 0,15, eu estou calculando só o P de 2, tá, gente? Isso aqui é só o P de 2. Já foi calculado, tá aqui. P de 2, 0,1536. Tá? Já está todo mundo calculado aqui, então a gente está se esforçando à toa, certo? Então, a gente novamente vai fazer o P de 2 mais P de 3 mais P de 4, que é a soma desses três,
E a gente já viu que a soma desses três aqui vai dar 0,9728. Que a gente estava fazendo olhando por outro ângulo, pelo ângulo da distribuição binomial. Tá? Mas a gente vê que calcular a distribuição binomial é a mesma coisa que calcular esses valores aqui. O binomial nada mais é do que esses resultados daqui. Análise vinda daqui. Para acabar, P de x variando de 1 a 3, incluindo 1, não incluindo 3. Ou seja, eu vou somar apenas as probabilidades quando x é igual a 1 e quando x é igual a 2. Eu tenho essas probabilidades aqui, 0,0256, 0,1536. Somando, zero vírgula 1792. Pronto. Então, a definição de uma variável aleatória, consegui construir a sua distribuição de probabilidades, encontrei a sua função de probabilidade, calculei a esperança, calculei a variância, calculei essas duas probabilidades. Ao mesmo tempo, eu percebi que esse mesmo problema se reflete em uma situação de binomial. Então, sendo binomial, eu encontrei a função de probabilidade, calculei as probabilidades com essa função de probabilidade e calculei a esperança e a variância. Então, basicamente, os elementos necessários para ser utilizado quando se trabalha com variável aleatória, discreta, e o modelo binomial e Bernoulli, certo? Pode ser verificado apenas em um probleminha aqui, nesse exercício 2. Então, todos os outros estarão sendo feitos de forma idêntica, né? De forma análoga, uma vez que eles seguem a mesma teoria inicial. Certo? Então, esse exercício 2, ele conseguiu ser, certo, uma amostra do que é o conteúdo visto aqui no capítulo 11 e no capítulo 12. Vou falar rapidinho sobre a distribuição de Poisson. Não vai dar para dar exemplo, certo? E eu talvez colocasse essa distribuição de fora e deixasse apenas como leitura para vocês. Eu acho que eu tenho exercício dessa distribuição de Poisson feitos aqui. Olha aqui, distribuição de Poisson em exercícios. Então, essa aula que eu já tenho gravada, tá? Ela segue o mesmo ritmo, o mesmo raciocínio, o mesmo padrão desse momento que a gente está vendo aqui. Então, esse conteúdo referente à distribuição de Poisson, que é referente a essa aulinha daqui, estará lá naquela gravação e vocês poderão acessar, assim como vocês poderão acessar essa aula de hoje, e vocês terão os conteúdos não só dos modelos, das distribuições de probabilidade de uma variável aleatória discreta, como também as definições das funções dentro da variável aleatória discreta, a função de probabilidade, de distribuição acumulada, esperança, variância e, naturalmente, o desvio padrão. Tá bom? Então, é isso, com essa parte desse conteúdo visto. As aulas 11, 12 e 13, tá? E com isso também fechamos a parte de variável aleatória discreta. O que nos espera no futuro será justamente as variáveis